De cima? Como se você tivesse Como se tivesse no texto da Gávea. Tem até o sino pra tocar. bacana. E o tempo que tá discorrendo desde você ver o iceberg até o choque É o real. tempo É o real. real. Bacana, dá pra você E ter aí? uma ideia bem. 1 minuto? Agora Sim. você imagina, não é uma coisa que você liga, fala, para o navio, é telegra, não sei Mas o quê. faz sentido isso? Se ele tivesse batido de proa, de frente, ele talvez não tivesse afundado? Então, talvez. Talvez. Não, Ele rasgou. Nunca vai Sim. saber. Porque Nunca ele não vai bateu saber, de frente. exatamente. Mas o fato é que, pra quem não sabe, pra quem não lembra, ele afundou porque ele rasgou a lateral do casco, ele tocou de raspão no Isso. iceberg. E aí, como uma faca, o gelo foi como uma faca, foi cortando Ele foi abrindo as placas. Foi abrindo Separou placas. as placas. no costado, né? Na exato. lateral do O navio ele navio. é feito como um carro, ele tenta absorver o impacto sem transmitir muito. A grande questão do iceberg, que a gente teve um debate grande sobre isso, porque assim, todas as simulações pegam o Titanic e batem ele numa parede. Tá. Tá, e amassaria até quase o mastro ali, mas não... São muitas variáveis, muitas variáveis. Só que aí eu achei um estudo científico recente que fala assim, o iceberg, ele é uma massa amorfa, o centro de gravidade dele pode mudar com o impacto, você não sabe como tá por baixo, então assim, não é um impacto frontal reto. E se você muda o ângulo, isso já pode comprometer completamente. A gente nunca vai saber o que teria acontecido Não tem se, como saber. né? Sim, não tem Nunca como. vai saber. E o que esse estudo coloca, ele põe até os cálculos ali, tipo, se o ângulo não for 90 graus, a chance da energia se dissipar pelo casco inteirinho, ou do iceberg mesmo rotacionar em volta, ou passar por baixo dele, depende da forma do iceberg, né? Mas uma coisa que eu achei muito irônica, se é que é verdade, vocês me confirmam, é que o Titanic foi construído com um casco duplo, por segurança, mas só embaixo. Embaixo, Ilha. Não na exatamente. lateral. Ah, é? Exatamente. Ele tinha 2 cascos embaixo. Na Prevenção lateral. contra encalhe, Exato. qualquer coisa Sei, assim. sei. Mas não na lateral. Tanto que foi após o naufrágio do Titanic que o Olympic voltou a Belfast, o irmão gêmeo do Titanic, pra passou a subir esse casco duplo até, não me lembro agora a linha de qual deck ele subiu, mas subiu pelas laterais, por conta dessa E eles prevenção também aí. subiram os compartimentos estanque, né? Porque a água vazava por cima de um pro outro. Mas explica os É que nem compartimentos caixa d'água estanques. cheia, né? É. Sequência de caixa d'água cheia. Que vai são? enchendo. Vai passando de uma pra O outra. que são esses Mostra aí compartimentos estanques? Já tá marcadinho aqui, ó. Essa aqui é uma antepara, que de fato era que compreendia a parede desse compartimento estanque, e essa é uma porta à prova d'água. Tá. Essa porta à prova d'água era considerada bem tecnológica na época, porque ela era acionada por um trinco magnético. Então, assim, é um simples toque de um botão no passadiço do navio, onde eles comandam o navio, a porta já descia com a própria força da gravidade. E caso não fosse... Impedia que a água entrasse aqui dentro. Tá. E era tão automática, era tão tecnológico que, mesmo que não fosse acionado na ponte de comando e detectasse água no compartimento em questão, existia essa boia aqui. Entendi. Essa boia aqui, ela acabava levantando com a água subindo, ela acionava o gatilho e a porta fechava. Com esse argumento, eles diziam que o navio era quase o seu próprio bote salva-vidas. Aí disse que nesta revista fala E nessa ele página? é praticamente inafundável. Entendi. Aí isso foi difundido e as pessoas acreditavam. Compraram essa ideia. Compraram Exatamente. a ideia. A história do nem Deus Segundo, é mais segundo o polêmica. engenheiro que projetou o Titanic, ele seria capaz de se manter flutuando mesmo com 4 compartimentos lotados de água. Mas ele botou 5. Cara. Ele passou do limite, entendeu? Aqui, Vilela, isso aqui é um presente. Esse é o nosso outro presente inútil. Útil. Esse é até útil nesse momento, que é uma obra de arte. É o contrário. Vamos lá. Esse desenho aqui ele vai explicar, acredito que muito bem. Esse é o design D do Titanic. O que é o design D? Pela primeira vez, quando o Titanic foi projetado, idealizado no estaleiro, esse foi o primeiro conceito que apresentaram os diretores da White Star Line. Então é a primeira vez que o Titanic de fato nasceu com o design que a gente conhece, ainda com algumas modificações. Mas o mais interessante desse plano que a gente pode notar são, que a gente estava falando mesmo, os compartimentos estanques. Tá vendo essa linha escura aqui, ó? Ah, Cada linha dessa aqui é um compartimento estanque sei. do Titanic. Então você, através daquelas portas, você isola um na área da outra. Sei. Entendeu? E o Titanic foi projetado para aguentar até 4 compartimentos em série, Cheios. né, cheios. Não importa a posição do navio em que esteja a avaria. Até 4 em série, em conjunto. O que aconteceu na noite do naufrágio é que o iceberg ele avariou 6. Ele rasgou aqui, ó. Tá. Entendeu?
Então, acabou comprometendo. Você não conseguia controlar o fluxo de água entre esses compartimentos. Não dessa forma. Mesmo Ele tem com alguns bombas, erros não de dava. projeto. Por exemplo, tem um corredor chamado Scotland Road. Ele corta quase que o navio de fora a fora. E isso passa é ruim, água numa velocidade absurda, entendeu? Virou um tubo. Exatamente. Um tubo que conecta uma caixa com a outra. Então são muitos pequenos fatores que quando a gente analisa, tanto de estruturais do Titanic, como os compartimentos estanques ou a Scotland Road, que acabam influenciando na forma como ele afundou. Então é bem curioso. É que para eles, o conceito do inafundável é que para a época ele tinha algumas soluções que eram Bem revolucionárias, entendeu? Então, numa época onde você não tinha tanta inovação, porque, né? Depois disso aconteceram várias coisas, mas até então não. Então, ele era meio que o suprassumo de quem queria navegar com sofisticação e tecnologia na época, né? Isso é muito interessante na parte de contexto histórico. A gente está na Belle Époque. Isso. A gente está no pós-revolução industrial. A Belle Époque é aquela ideia de que a máquina vai superar a natureza. Que através da tecnologia das máquinas nós vamos controlar as forças da natureza e estar acima da natureza. E o Titanic, com perdão do trocadilho, é o primeiro grande balde de água fria nessa ideia, porque logo depois estoura a Primeira Guerra Mundial, enfim. E ele é carvão, né? Sim, é movido a carvão. Isso que é doido, né, cara? Carvão, movido a carvão. Carvão, Mas tinha uma certa arrogância também com certeza. no conceito, né? Com certeza. Porque essa história do Nem Deus Afunda, a gente achou um registro no National Archives que um funcionário portuário falou para uma passageira, não são os construtores, que ele falou Nem Deus Afunda. Mas eu acho que eles jamais colocariam na palavra oficial deles Deus, até porque tinha uma guerra entre católicos e protestantes, né? Na Irlanda, a guerra de católicos e inclusive protestantes. teve briga dentro do estaleiro, é? na construção do Titanic. Então, mas é um mito. Quando você fala uma vez, aquilo ali se prolonga. Mas para você ter uma ideia da questão da arrogância que eu tô falando, porque era uma série de navios, teve o Olympique, depois o Titanic, e estava sendo feito o terceiro navio, estava quase pronto quando o Titanic afundou. Me corrija se eu estiver errado, tá? O terceiro ia se chamar Gigantic. Quando o Titanic afundou, eles falaram, vamos mudar esse nome aí, botado Britannic. Existe uma referência a esse nome Gigantic, né, em inglês. É uma publicidade. Ela não tem nenhuma nomenclatura ou a origem disso de fato, mas é uma publicidade com a imagem de um navio classe Olympic e o nome Gigantic. Mas isso acabou se tornando, né, automaticamente uma referência. Especialmente porque o navio ali registrado era o britânico. Já é arrogante. Porque né? Olímpica dos deuses do Olimpo. Exato. Titânico do Titã, gigante. Então, assim... E o Gigantic seria mais ainda, né? É justamente essa... Agora, o fato é que eles mudaram o nome do navio durante a fase final de construção dele. São os três ali, ó. Ironicamente, o Britannic, 3 anos depois, afundou também. Também? Mas aí foi por causa da guerra. 1916. Tá. É porque Ele virou navio hospital e foi bombardeado. O Britannic, ele estava sendo construído pela Harland and Wolff, né, o estaleiro que concebeu esses navios, e quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o almirantado britânico requisitava esses navios de passageiros para diversas funções, seja transporte de tropas ou serviço hospitalar, como no caso foi o Britannic. Mas o Britannic não estava pronto ainda quando a Primeira Guerra Mundial estourou. Então, às pressas, o almirantado britânico, junto com o estaleiro, assumiu o pagamento da construção do Britannic até um limite onde ele poderia ir ao mar. Mas ele não estava 100% finalizado. Não, e o irônico também é que o Titanic afundou na viagem inaugural, né? E o Britannic nunca chegou a transportar passageiro. Nunca. Ele afundou antes. Nunca. A grande escadaria dele, os corrimãos, tem aquele monte de entalhe e tudo, de primeira classe, e as paredes são lisas. Eles não instalaram o resto. Porque ele estava finalizando quando estourou a guerra, ele virou navio hospital, então ele nunca levou um passageiro. E afundou. Tanto que você consegue até ver nessa imagem, acho que é bem interessante, que por conta depois do naufrágio do Titanic, a legislação marítima mudou, os navios foram obrigados a colocar mais botes salva-vidas, né? Isso é uma outra questão que a gente pode falar depois. Mas uma das características marcantes no visual do Britannic é que eles colocaram uns turcos, que são os guindastes que baixam os botes na água. Eles são enormes, ó, eles têm quase a altura das chaminés. Então eles passavam um monte de botes para a água nos turcos basculantes gigantescos. E o plano era que o Britannic tivesse 2 desses, um do lado do outro na parte frontal. Ele foi entregue tão às pressas que só um foi instalado e o outro não. Tá. Então isso é bem também curioso da pressa que o almirantado tinha para usar esses navios na guerra. O que aconteceu com ele?
O Olympic, a gente fala, ele tem um apelido bem carinhoso desde os tempos, né, do Titanic, que é Old Reliable, o velho confiável. Porque é um navio, é o primeiro da classe, é o único que se envolveu em alguns acidentes, como em setembro de 1911. Inclusive, isso atrasou a conclusão do Titanic, porque as peças eram iguais, então eles pegaram peças do Titanic para consertar o Olympic. Entendi. Isso atrasou a primeira viagem. O Olympic colidiu com outro navio, não foi? Colidiu com o HMS Rock. Sim. São alguns acidentes pontuais na carreira do Olympic, mas que de uma forma geral, salvo engano, acho que isso foram 24 anos de carreira que o Olympic teve, foi uma carreira exemplar. E ele foi pra guerra, voltou da guerra, voltou a servir passageiros, foi reformado. E aí, quando, pós-crise de 29, a White Star Line também faliu, foi obrigada a ser comprada pela própria concorrente. E aí ele foi desmanchado e vendido como sucata. Inclusive, para nós é a parte boa, porque as peças de primeira classe foram leiloadas. Então, muitas peças, inclusive, que você vê hoje na exposição, que está aqui em São Paulo, né, o Titanic, uma viagem imersiva, muitas peças são do Olympic. E como o Titanic afundou na primeira viagem, não teve muito tempo de ser estudado, fotografado, registrado, por assim dizer, a gente usa muito o Olympic e o que sobrou do Olympic para entender como era o Titanic. Tecnicamente, artisticamente, historicamente também, de uma forma geral. Não existe nenhuma foto da Grande Escadaria do Titanic. Não? Todas que você vê... A parte mais icônica do filme é... Exatamente. A parte mais icônica do navio, né? Que é a escadaria, não tem registro dela. Nem com mergulho lá no resto. E ela desapareceu. São duas coisas. Tem vários mitos e várias teorias sobre a escadaria. O que eu acho legal, aqui em São Paulo, um pilar da Grande Escadaria do Olympic, que é aquela das fotos históricas. E dá pra gente ver, a coisa ainda existe, né? Mas do Titanic real, você não tem registro. A gente costuma dizer que se aparecer uma fotografia da Grande Escadaria do Titanic é o santo graal dos colecionadores e dos entusiastas do Titanic. Alguns anos atrás, uma fotografia surgiu nesse contexto e as pessoas começaram a falar, não, é o Titanic. As pessoas, assim, entraram numa catarse, era uma coisa emocionante na comunidade. Aí veio o Ken Marshall, que é o historiador, e ele fez uma análise impressionante, porque a escadaria dos navios classe Olympic, elas eram revestidas em carvalho. Sim. O carvalho tem um padrão na madeira, né, de desenho. O Ken Marshall, ele tratou a fotografia em questão, olhou as outras fotografias de época da escadaria do Olympic e ele bateu, ele viu que o veio da madeira era igual ao da... Olha o nível de meticulosidade. E aí todo mundo, é do Olympic também. Uma pergunta, alguma máquina, algum robô já penetrou dentro do Titanic? Já. Várias vezes. Tá, mas não a ponto de chegar no suposto salão. Sim. Ele não no salão de jantar. E ele não gerou imagens? Gerou. É que assim, o Titanic é uma coisa muito... mas aí ele tá falando então da polêmica da Grande Escadaria. Desaparecido ou não. Porque mesmo assim, você tem a madeira se decompõe, mas tudo isso aí é ferragem. Sim, a estrutura. Isso deveria estar lá no fundo, e não está. É um buraco, assim, é um buraco vazio. E as ferragens não estão lá. Então, a teoria mais aceita é de que o bloco inteiro da escadaria tenha se desprendido e saído pelo domo. Tá. E boiado pra longe. Tem até um... Tá. Porque eram 6, 7 andares de escada. Tem uma imagem de como seria isso? Tem uma imagem da escadaria, Tem duas. Mas essa da foto, o que é? É a Grande Escadaria. É a Grande Escadaria dianteira da primeira classe. O Titanic e o Olympic tinham duas. Mas peraí, ele quer saber se essa é real. Não é real. Não tem. Não. Mas essa é do quê? Do filme? Eu acho que é 3D isso. Essa é uma recriação 3D. Se não é 3D, é uma coloração... É de alguma exposição que montaram a escadaria. Quem assistiu o filme, essa é a segunda coisa que mais vai aparecer no filme, é essa escadaria. Porque uma coisa que é curiosa, e isso é interessante até hoje, acho que é um jeito conservador, talvez, de você olhar para os designs dos navios. Todo navio tem uma peça central, um local central, um elemento artístico e de grande relevância. Um ícone, um símbolo. Exatamente. No Titanic, certamente, era a Grande Escadaria. Da mesma forma que você viaja hoje de navio de cruzeiro e você vê um átrio. O átrio. O átrio de um navio de cruzeiro é o equivalente ao que seria a escadaria do Titanic. É o grande ponto de encontro dos passageiros de primeira classe. Mas é irônico, né? Que um navio com esse nível de fama não tem nenhum registro, naquela época também, em 1912, não tinha selfie, né? Para fazer a foto da escadaria, mas... E uma coisa que é interessante para falar nesse sentido, porque o Titanic foi o segundo navio da classe Olympic. E como essa classe de navios era uma novidade, e o primeiro navio foi o Olympic, não o Titanic, as pessoas se interessaram muito mais em registrar, fotografar o Olympic do que o Titanic.
por isso que existe essa quantidade absurda de registros Os do ambientes Olympic. que eram iguais, Sim. eles não fotografaram de novo, porque É. foto era uma coisa cara. Sim. E aí ficou sem registro. Quer dizer, se alguém fotografou durante a viagem, pode ter afundado junto. Né? Existem algumas fotos da viagem do Titanic, porque ele parou na França e na Irlanda antes de ir para os Estados Unidos. Ah, Então esses passageiros que desembarcaram antes de ir para Nova York tiraram algumas fotos. Então as poucas que tem do Titanic de Quer verdade... dizer, quem embarcou no porto de origem, desembarcou na França, escapou, Escapou. é o sobrevivente do Titanic. Certamente. Não experimentou a tragédia, mas Sobreviveu ao exatamente. Existe, inclusive, aqui em São Paulo, um cartão postal da Marian Wright, que ela embarcou em Southampton, e ela comprou a bordo do Titanic um cartão postal pra escrever, avisando a família, ó, embarquei, tá tudo bem. É tipo, que nem você mandar um WhatsApp hoje e falar, ó, tá tudo bem, eu tô aqui dentro, já vou pra América, né? Despachou esse cartão postal pra família. Quando parou na França. Quando parou na França, porque ela embarcou em Southampton, pegou o cartão postal, escreveu, o Titanic cruzou o Canal da Mancha até o porto francês de Cherbourg, e lá o cartão postal foi despachado. Né? A sorte é que a Marian Wright também, né? Porque ela seguiu viagem, ela sobreviveu. Por sorte. Então o cartão postal sobreviveu como uma relíquia histórica E ela... e ela também. que... É esse daqui? Essa é uma das. Tá. Tá. Onde ela deveria estar. Mas isso eu não tô entendendo o fundo. Esse fundo é o quê? Esse azul? Que É tá- onde seria a escadaria. Esse é o buraco da escadaria, Ah, porque tá. elas são vários lances de andares, né? é o que sobrou dela hoje. Cara, Ela colapsou. Então, ou ela colapsou ou ela saiu como um monobloco Sim. pra fora pelo domo. Sim, ela pode ter saído flutuando, já que era madeira, né? Sim. O topo do domo foi encontrado no leito oceânico muito longe do navio. Então, assim, ele estourou. Em algum momento ele estourou. Sim. E o relógio, por ser de madeira, né, que era carvalho, evidentemente se degradou com o tempo. E o querubim, né, que você vê Sim, bem no pé a da estátua. escada, que também talvez depois do próprio relógio é um dos elementos próprio mais querubim, icônicos, né, dessa área do navio, também desapareceu. A base dele, que ficava na coluna, ele foi encontrado. Aquela outra volta lá, Homer. Isso aí são obras de arte que estavam... Não, depois dessa que você mostrou. Essa daí. É isso. Olha isso, cara. Ela mostra todos os decks do Titanic que compreendiam a grande E escadaria. esse é o grande mistério. Essas ferragens todas que deveriam estar ali, não estão, nenhuma. Hoje é um vazio. O que era toda essa estrutura, hoje Não é um... foi achado em nenhum outro lugar também. Não. Não. Então ninguém sabe exatamente por quê. É a parte mais icônica do navio. Ele partiu exatamente nesse ponto? Não, mas Não, pra trás. mais pra trás. Bem mais pra trás. Segundo o que dizem, ele partiu entre os motores, porque os motores, apesar de ser uma estrutura muito pesada, né, era um vão muito grande, né, aberto dentro do navio, para acomodar esses tipos de equipamento. Então, essa região... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!